Olá, Shalom. Obrigado por estar aqui no canal e por estar assistindo aos vídeos que nós preparamos com muito carinho, apesar de toda a simplicidade, para edificar sua vida, sua família, seus amigos. Quero falar hoje sobre o grande pesar do coração de Deus. Eu começo perguntando a você se você se importa com o que Deus sente. Se o que Deus sente a teu respeito, a nosso respeito, a respeito da raça humana e dos procedimentos que os homens têm sobre a face da terra, se eles são importantes para você. Você sabe que Deus nos observa. E o que ele vê, na maioria das vezes, não agrada. Pelo contrário, causa uma grande tristeza, um grande incômodo, um grande desconforto ao coração de Deus. Isso inclui eu e você, você e eu. No capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Na época, hoje é menos ainda. Naqueles dias, e por algum tempo depois, haviam na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz a filhos que se tornaram guerreiros famosos da antiguidade e também violentos. Homens extremamente violentos. O Senhor observou que havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos, preste atenção, todos os seus pensamentos, propósitos, eram inteiramente maus. Olha que coisa. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou muita tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Queridos, é impressionante esse relato, porque fala da grande tristeza de Deus ao observar o procedimento dos filhos de Deus. Pessoas que deixaram o caminho da honestidade, da justiça, para viver uma vida absolutamente perversa. A perversidade, ela significa maldade extrema, caráter ruim, tendência para o mal, crueldade, causador de danos e prejuízos. Alguns sinônimos dessa perversidade: malvadeza, barbaridade, crueldade, maldade, malignidade. Isso tudo Deus viu nos seres humanos naquele momento e se arrependeu. Na verdade, o termo arrependeu não é o correto. Na verdade, Deus não se arrepende, porque Ele é Senhor. Mas houve no coração de Deus uma grande tristeza, uma grande decepção, um grande pesar em seu coração quando ele viu o caminho que os homens tomaram em suas vidas. E eu creio que isso não se aplicou, essa tristeza, ela não se limitou somente àquele momento, mas hoje a perversidade dos seres humanos, ela está tão grande quanto foi naquela época. Gênesis 19... Se você observar Gênesis 19, você vai ver que Deus derramou juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra
porque a perversidade dos homens, a sua imoralidade sexual chegou no ápice e Deus então destruiu aquelas cidades. Aqui neste capítulo 6 nós vemos que depois de Deus ter demonstrado sua grande tristeza e falado do seu arrependimento, do seu grande pesar pelo caminho de perversidade que os homens tomaram para si, Deus derramou as águas de dilúvio e baniu da face da terra aqueles que Deus havia se decepcionado por causa de suas escolhas ruins. Então, qual o sentimento que Deus tinha naquele momento? Um sentimento de tristeza absoluta. Então, quando o homem ele ultrapassa os limites, no capítulo 7 você vai ver que o juízo de Deus veio, porque o homem ele ultrapassou todos os limites de conduta ruim que ele poderia ter, se tornando absolutamente perverso, praticando a perversidade, se esquecendo dos padrões de honestidade, retidão, sinceridade, justiça que Deus deu para o ser humano. Deus ficou absolutamente triste, mas a reflexão que eu quero que você faça é se esse sentimento de tristeza que Deus expressou aqui, se isso te incomoda, se você se importa com o que Deus sente. E eu digo mais, se você se importa com o que Deus sente em relação aos seus procedimentos, aos procedimentos dentro da sua casa, aos procedimentos dentro do seu trabalho, aos procedimentos dentro da própria igreja, aos seus procedimentos na fé. Nós olhamos para o quadro político, por exemplo, e claro que existem exceções, nós não podemos generalizar, condenar toda uma classe, mas hoje grande parte dos nossos políticos, dos nossos governantes são perversos, são desonestos, são ladrões, deixam o povo passar necessidades, ganham fortunas, vivem em palácios portentosos e não estão nem aí com aqueles que são menos favorecidos. Eu vejo nisso perversidade. Aos exploradores dos humildes, perversidade. Aos abusadores, perversidade. Enfim, há tanta forma que eu poderia falar aqui de traços, de manifestações de perversidade que faz com que Deus reviva aquele grande pesar. Mas o assunto aqui é entre nós dois. O que Deus tem visto em você, o que Deus tem visto em mim. O quanto Deus tem ficado decepcionado, entristecido com o nosso procedimento. Você se importa com o que Deus sente? O que Deus sente faz sentido para você? A tristeza do coração de Deus em relação aos momentos que nós erramos, que nós nos distanciamos da verdade, isso incomoda seu coração? Você se preocupa com o que Deus sente? Sabe, eu quero terminar essa reflexão sugerindo que nós façamos análises honestas, profundas e verdadeiras a respeito de nós mesmos. E se detectarmos caminhos tortuosos, que nós possamos nos arrepender com choro, se for necessário, e mudar o nosso procedimento para que, quando Deus olhar para nós, Ele sorria, ao invés de lamentar novamente, outra vez, um grande pesar e uma grande tristeza. Se foi bom, se foi relevante para você essa nossa conversa, compartilhe. Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir e até a próxima, em nome de Jesus.